nós vamos falar hoje sobre esses dois pontos: a fé e o amor, ok? Mas antes, vamos ler um texto no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 1, Novo Testamento. Eu costumo dizer que a melhor maneira de você achar um livro da Bíblia é indo no índice, ok? Então vá no índice, que é muito fácil, lá você acha uma beleza. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, Segundo Tessalonicenses, capítulo 1, verso de número 3 e 4. Olha só o que está escrito nesse texto, que Paulo escreve aos nossos irmãos na igreja de Tessalônica. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de vós transborda de uns para com os outros. Estou lendo 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Verso 4 agora. O texto vai dizer, segundo. De maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa constância e fé em todas as perseguições e aflições que suportais. Somente esse texto, vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, a Tua palavra foi lida, eu peço a Ti, Senhor, inspiração, Pai, para poder transmiti-la com autoridade, transmiti-la com a unção do Seu Espírito. Peço a Ti, Senhor, a Deus, capacitação, para que com clareza eu possa expor as verdades bíblicas aqui, Senhor, em nome de Jesus. Que possamos todos, ó Deus eterno, sair daqui satisfeitos, certos, Senhor, de que aprendemos algo de Ti, de que o Senhor falou conosco, a Tua palavra, Senhor, transforme as nossas vidas, transforme as nossas convicções, transforme os nossos corações, em nome de Jesus, amém, amém. Meus irmãos, a igreja que Paulo, o apóstolo Paulo, está escrevendo, é uma igreja fruto da sua segunda viagem missionária. O apóstolo Paulo fez algumas viagens com o intuito de apresentar o evangelho fora dos muros de Jerusalém. E milagrosamente, no momento em que ele é libertado da cadeia em Filipos, Paulo pega os seus companheiros Silas e Timóteo e, de uma forma lenta, eles vão seguir viagem até a cidade de Tessalônica. Esta cidade era um centro comercial da Macedônia, e ali nós podemos entender na história que quando Paulo chega neste local, ele funda a segunda igreja europeia. A segunda igreja na Europa é fundada neste momento, quando Paulo, Silas e Timóteo e outros companheiros chegam na cidade de Tessalônica, Macedônia. Preocupado então com o bem-estar dos crentes que ali se converteram, das pessoas que tinham se aproximado do evangelho, se aproximado das verdades de Jesus, Paulo ele envia Timóteo, seu filho na fé, para sustentar a igreja nas ondas de perseguição e de problemas que eles estavam vivendo, que eles estavam passando. Timóteo, após um tempo de ensino, após um tempo de motivação,
ele volta para o apóstolo Paulo, juntamente com os demais obreiros da época, na cidade de Corinto, trazendo a boa notícia que a semente do evangelho caiu no coração daqueles homens em Tessalônica, e eles estavam dando bom testemunho do evangelho de Cristo. Então Paulo, ele vai escrever para os tessalonicenses, com o intuito primeiro de elogiá-los pela fidelidade que eles estavam tendo diante de Deus, a sua dedicação inabalável a Cristo, e Paulo está encorajando-os a progredirem no amor e na santidade. O apóstolo Paulo, ele vai escrever a estes homens com a intenção de motivar os seus corações a jamais desistirem daquilo que eles tinham aceitado, que era o evangelho de Jesus. E lá no primeiro livro que nós não lemos, os 3 primeiros capítulos são capítulos muito pessoais, capítulos de muita reflexão. Paulo está falando como se conversasse com amigos. Paulo está aplaudindo a fé e a dedicação desses homens, elogiando eles, e nesta acolhida calorosa que estes homens tiveram para com o evangelho, Paulo vai lembrá-los que eles fizeram isso em um momento difícil, em um momento que as circunstâncias eram adversas, os problemas que eles estavam enfrentando eram muitos, de várias naturezas, mas mesmo assim eles se mantiveram firmes e fiéis ao evangelho. Quando Timóteo está falando, trazendo o relatório que trouxe alívio ao coração do apóstolo, além de Paulo estar sendo muito pessoal, Paulo está sendo muito fraterno, além de Paulo estar produzindo uma profunda reflexão nos crentes de Tessalônica, Paulo também fará aqui algumas advertências, porque esses homens estavam sofrendo com ameaças sexuais, perigos que envolviam discórdia e rinchas entre os convertidos e os não convertidos, e Paulo vai lembrá-los de que Jesus um dia iria voltar, Jesus um dia iria retornar, Jesus um dia iria restabelecer o seu poder, o seu domínio. E ele termina então esse primeiro livro de Tessalonicenses, fazendo alerta, desafiando estes homens a viverem a fé, a viverem na fé, a praticarem a fé. E aí logo em seguida, no segundo livro, Paulo vai escrever, momentos posteriores, essa carta, elogiando novamente aos crentes que ali estavam, por aquilo que eles estavam vivendo. Na primeira carta, o apóstolo se alegra pelas obras dos crentes. Na segunda carta, agora, Paulo perceberá de uma forma maravilhosa que esses crentes não só estavam executando com total dedicação, como também eles estavam crescendo na fé e crescendo no conhecimento. Veja o versículo 3 que nós lemos do capítulo 1 de 2 Tessalonicenses. O texto diz assim: sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de vós transborda de uns para com os outros. Paulo percebe o crescimento da fé destes homens. Paulo percebe o avanço da fé destes homens.
Eles não estavam inertes, eles não estavam parados, eles não estavam estagnados. Estes homens não ficaram parados no tempo, olhando para aquilo que eles receberam, dizendo, tudo isso já basta. Não, o apóstolo Paulo está vendo que houve um avanço na fé desses homens, avanço porque eles se comportavam cada vez mais de forma rígida em relação àquilo que eles acreditavam, avanço porque na medida que as dificuldades e as perseguições aumentavam, a sua fé, a fé deles também aumentava, ao ponto deles não desistirem de suas convicções cristãs. À medida que as tribulações aumentavam, eles estavam mais firmes, mais rígidos, eles estavam cada vez mais mergulhados, cada vez mais enraizados na proposta do Evangelho. A fé destes homens crescia, a fé desses homens aumentava. Quanto mais tempo de conversão eles tinham, quanto mais dificuldades se levantavam sobre estes homens, na vida destes homens, mais firmes eles estavam no Evangelho. As dificuldades não eram uma ponte para o afastamento, o distanciamento de suas convicções, da sua fé cristã. As dificuldades não eram uma ponte para direcioná-los para bem longe de Jesus. As dificuldades, na verdade, serviam de combustível para aquecer os seus corações em relação à paixão do Evangelho, à paixão do Cristo que agora eles estavam vivendo. Eles percebem o crescimento da fé destes homens. Eles percebem o quanto eles estavam sendo verdadeiros em suas convicções. E em segundo lugar, Paulo vai testemunhar com suas palavras que este crescimento era tão grande, que o amor que eles tinham transbordava uns para com os outros. Note bem, que não era apenas uma ou outra atitude, não era apenas um ou outro sinal de amor. O texto vai dizer, Paulo usa essa expressão de uma forma fantástica, no verso 3, a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de vós transborda de uns para com. O amor transborda de uns para com os outros. É interessante que na visão judaica, o transbordar, ele tem uma outra representação quando nós pensamos em algo que transborda. Quando você pensa em um copo que transborda, você ora logo pensa que este copo encheu até a tampa, ao ponto do seu conteúdo cair para fora. O transbordar judaico, na visão judaica, não é algo que faz com que saia da boca para fora, e sim é algo que saia de baixo para fora. Que coisa maluca, como isso? De que forma é isso? Eles estão pensando no aspecto, por exemplo, o cálice transborda, o vaso transborda, porque geralmente eram feitos de barro, e quando o azeite enchia estes vasos, o vaso que era feito de barro, ele começava a minar azeite por baixo, ao ponto da superfície onde ele estava localizado, ficar toda encharcada de óleo, ficar toda encharcada de azeite. O que eles estão querendo dizer é que, aonde aquele vaso mantinha contato, aquela base ficava totalmente cheia do seu conteúdo. Aquela base era completamente
atingida pelo seu conteúdo. Quando Paulo está dizendo que, olha, o vosso amor transborda, ele está dizendo que quem está perto, quem está convivendo, este amor está transbordando ao ponto de atingir todos que estão ligados diretamente. Não é um transbordar sem medida, mas é um transbordar por contato, por relacionamento. É um transbordar aonde a pessoa está ligada na outra e quem está perto vai sendo cheio do conteúdo do outro. Então, quanto mais Cristo eles tinham, mais todos eram cheios de Cristo e cheios do amor e cheios da graça. Então, nesse texto, algo fica muito evidente a nós, irmãos. É impossível você crescer na fé sem crescer nas relações pessoais. É impossível você crescer na fé sem você crescer no amor. É impossível você crescer na fé e o seu conteúdo não atingir quem está ligado a você. E a única forma de atingir quem está ligado a mim é no relacionamento. É no relacionamento. Então, baseado nesta ideia, eu enxergo que o cristianismo no homem é, em primeiro lugar, o seu objetivo primeiro, o seu papel principal, é construir valores que aproxime o homem de Deus e que faça com que ele reconheça seus pecados, suas fragilidades, e que o leve a depender exclusivamente e integralmente de Deus. O objetivo do Evangelho primeiro é te fazer aproximar-se de Deus. O Evangelho tem este objetivo. Quando você está nele, quando você está em Cristo, Cristo te leva a uma aproximação de Deus. Ele é o elo entre nós e Deus. Segundo lugar, o Evangelho tem um segundo objetivo de construir valores que aproxime cada convertido a uma relação verdadeira e sincera, baseada integralmente no amor. Então, um evangelho que não transforma e um evangelho que não une pessoas tem que ser colocado à prova. Um evangelho que não me transforma e um evangelho, Amanda, que não une pessoas tem que ser colocado à prova. Temos que repensar, temos que analisar, Bruna, temos que pensar, porque o evangelho me aproxima de Cristo e o evangelho me aproxima de pessoas. O evangelho me faz ficar mais perto de Deus e o evangelho também me faz ficar perto de pessoas. Aversão a pessoas é aversão ao evangelho, porque o evangelho é tudo para todos. O evangelho é tudo em todos. Tudo em todos. E aí Paulo vai dizer: o amor de cada um transbordava uns para com os outros. É como se eles estivessem tão cheios de amor, de fato, e essa essência ficasse passando de um para o outro, e ali ficasse contagiando um ao outro. E aí vejamos o versículo 4 do capítulo 1 do primeiro livro de Tessalonicenses. Olha só o que o texto vai dizer: de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência. O seu texto diz paciência. Alguns outros textos vão dizer constância ou perseverança. Nós nos gloriamos por causa da vossa paciência, constância ou perseverança, e da vossa fé, em todas as perseguições e aflições
que suportais. Veja que a unidade deles gerou condições para suportarem a pressão da perseguição. A perseguição vem depois da unidade. A perseguição nesse texto, ela está acontecendo em uma ordem posterior à transformação que o evangelho causou neles. Então eles foram perseguidos, porém unidos, eles resistiram. Unidos, eles passaram. Unidos, eles suportaram. Unidos, eles tiveram força para rejeitar as propostas do mal. Unidos. E baseado nisto, eu devo entender algumas coisas muito importantes. Primeira lição que eu preciso entender, se eu quero ter um ano de 2014 muito abençoado, e se eu quero ter um mês de janeiro, porque você vai poder colocar em prática isso amanhã, se você quiser, se você entender. A primeira lição que nós estamos vendo aqui sobre fé e sobre amor, é a seguinte lição: amar não é somente um sentimento de querer ou não querer, mas é uma ordenança, um dever. Repita comigo: amar é um dever. Quando fica no ambiente da opção, fica fácil, não é verdade? Quando fica no ambiente da opção, fica muito fácil. Mas quando entra no ambiente do dever, a coisa complica. A coisa complica, não é verdade, irmão Carlos? A coisa complica. Quando eu devo amar, aí a coisa complica. Não é um direito. Eu faço por um sentimento, se quero ou se não quero. É uma ordenança, montanha. É uma ordenança. 1 João capítulo 4, versículo número 11, vai dizer: amados, se Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Não é uma condição, se você quiser você faz, se você não quiser você não faz. Se você entende que Deus te amou, nós temos que amar uns aos outros. Meus irmãos, com este princípio, Deus está me mostrando que eu sou um eterno devedor. Com este princípio, Deus está me mostrando, Márcia, que eu sou um eterno devedor. Porque Romanos 13, versículo 8, vai dizer: a ninguém devais coisa alguma, exceto o amor com que vós ameis uns aos outros, pois quem ama ao próximo tem cumprido a lei. Quem ama ao próximo, ele vive a palavra de Deus. Então, amar não é um sentimento de querer ou não querer, é uma ordenança, é um dever. Diz que a pessoa que está do seu lado: você tem o dever de amar. Você tem o dever de amar. Você tem que amar a todas as pessoas. Você tem que amar a todos. Temos que amar a todos. Temos que amar os fracos, os fortes. Temos que amar os constantes, os inconstantes. Toda interpretação, tudo aquilo que fazemos, que acusa pessoas, antes devemos fazer por meio do amor. E se fazemos as coisas por meio do amor, o nosso dedo nunca vai estar assim na cara dos outros. Nunca assim para as pessoas que estão do nosso lado. Você precisa amar mais. Você precisa amar mais. Você precisa viver inundado por este
por essa tão pequena palavra, mas que move tantas e tantas pessoas, às vezes a fazer até loucuras, às vezes até a se expor por causa do amor. Primeira lição que eu tenho nesse texto, e eu prometo aos irmãos que nós vamos acabar no horário, tenho mais 10 minutos para falar. Primeira lição é essa: amar não é somente um sentimento de querer ou não querer, é uma ordenança, é um dever. Segunda lição, para me viver melhor em 2014: quando amo o meu próximo, eu permaneço dentro da vontade de Deus. 1 João capítulo 1, versículo 10 e 11, vai dizer assim: aquele que ama seu irmão, permanece na luz. Aquele que ama seu irmão, o texto é claro em dizer, permanece na luz. E nele não há tropeço. Mas aquele que odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Aquele que ama seu irmão permanece na luz. Você quer estar sempre no centro da vontade de Deus. Ame a todos que estão do seu lado. Ame a todos que estão ligados a você. Ame a todas as pessoas, seja ela seu chefe, seja ela sua sogra, seja ela seu sogro, seja ela a pessoa mais amável ou menos amável. Ame a todas as pessoas. Ame o teu supervisor, ame o teu professor, ame a todos. Aquele que ama seu irmão permanece na luz. Gente, é muito sério essa questão de estar no centro da vontade de Deus, João, e amar o próximo. Porque, ora, se eu não estou na luz, estou nas trevas. Se eu estou nas trevas, eu não sou reconhecido como filho de Deus. E se eu ando em trevas, a qualquer momento que Cristo se manifestar na sua glória, eu ficarei aqui e não serei arrebatado. Se eu estou em trevas, eu corro o risco de morrer e nem sequer entrar no céu. Você quer ter uma vida, um ambiente de vitória? Ame. Ame e fique no centro da vontade de Deus. Fique no centro da vontade de Deus. Fique no centro da vontade de Deus. Terceiro, amar o próximo é renunciar atitudes egoístas. Amar o próximo é renunciar atitudes egoístas. Meus irmãos, às vezes que nós damos os nossos chiliques, às vezes que você dá o seu chilique, às vezes que você perde o seu rebolado, às vezes que você fica destemperado, descompensado, será que é porque você não está abrindo mão de suas atitudes egoístas, egocêntricas, das suas atitudes individualistas, das suas atitudes que só pensam no seu próprio benefício? Será que às vezes que nós produzimos uma discórdia, um problema, não é porque nós não conseguimos renunciar às nossas atitudes de egoísmo? Porque se eu amo, eu vou pensar sempre e não construir um ambiente de guerra. Se eu amo, eu vou estar disposto sempre a produzir um ambiente de paz.
E a nossa marca tem que ser essa. Você quer um mês de janeiro melhor? Você quer um mês de janeiro melhor? Renuncie suas atitudes egoístas. Fala para a pessoa que está do seu lado, deixa de ser egoísta. Deixa de ser egoísta. Ah, pastor, eu não sou não. Meu irmão, eu não sei se você tem coragem. Preste atenção no que eu vou falar agora. Eu não sei se você tem coragem, mas todos nós aqui temos amigos. Você tem amigo, Renato? E amigo fala a verdade. Por que você não procura uns 2, 3 amigos para eles falarem o que eles pensam realmente de você? E baseado na resposta deles, você faça a seguinte observação: preciso mudar. Um pastor, que não sou eu, chegou para um irmão e falou: irmão, você é isso, você é aquilo. Às vezes nós pastores temos essa dura tarefa, né? Você é orgulhoso, você é arrogante, você é prepotente, você é autossuficiente, você precisa de transformação, você precisa de mudança. O rapaz olhou para ele e falou: não, pastor, você está enganado. Eu não sou nada disso. Eu não sou nada disso. Isso não é de Deus. Aí o pastor pediu mais uma vez a palavra e disse: faz o seguinte então, você tem amigos, não tem? Amigo que se tiver com o nariz sujo, você fala: olha, está com o nariz sujo. Que a coisa mais constrangedora é essa, né? Você conversa com a pessoa e parece que o foco está lá, você só consegue olhar para a caca. Você só olha para a caca. Parece que a caca está estabelecendo uma conversa paralela com você. Mas converse com um daqueles amigos que tem coragem de falar para você: está com o nariz sujo. E o rapaz foi e falou. E voltou uma semana depois: poxa, pastor, não é que você tinha razão mesmo? Eu realmente sou uma pessoa arrogante e não tinha percebido. Eu realmente sou uma pessoa autossuficiente e não tinha percebido. Eu realmente sou uma pessoa egoísta e não tinha percebido. Você tem amigos? Pergunte para eles o que eles pensam de você. Pergunte para eles o que ele pensa de você. Pergunte. Eu quero ver, pergunte. Será que essa pessoa que está do seu lado consegue dizer o que ela realmente pensa de você? Ô Valtinho, não peça para o sogro, calma. O Walter está ali numa situação difícil, o sogro e a esposa do lado. Meu Deus, imagine se a sogra estivesse do outro lado, Jesus. Mas, você tem amigos? Pergunte como você é. O que vão dizer a teu respeito? O que vão dizer de você, Denilson, se os teus amigos falarem a verdade? Se os teus amigos falarem a verdade. Tem uns engraçadinhos, né, gente? Quem está assistindo para a internet está entendendo nada, tá? Mas o pessoal está fazendo piadinha aqui embaixo, tá bom? Meus irmãos, nós temos que refletir como espelho Cristo. Nós temos que refletir como espelho Cristo. Preste atenção numa coisa. O texto que Paulo vai falar sobre nós sermos reflexo de Cristo como espelho, Paulo está pensando no espelho de nossa época ou da sua época?
Pastor, mas tinha espelho naquela época? Tinha. Mas não era esse espelho como nós vemos aqui nos dias de hoje. O espelho que nós vemos nos dias de hoje reflete quase que 99% da imagem que está do outro lado. Mas o espelho da época que Paulo está se referindo, para refletirmos a imagem de Cristo como um espelho, trata-se de um latão com uma imagem turva, com uma imagem distorcida. E aí, baseado nesta ideia de um espelho distorcido, Paulo vai dizer que o indivíduo tem que refletir a exata imagem de Cristo, baseado num espelho distorcido. Então, esta ideia de que o que os outros pensam de nós não tem valor algum, e o que Deus pensa de mim é o que vale, essa ideia é furada, essa ideia é perturbada, essa ideia é mesquinha, essa ideia é pobre. Meu irmão, o que Deus pensa de mim está baseado no que eu sou no dia a dia. O que Deus pensa de mim está diretamente ligado ao que eu sou na vida do meu próximo. O que Deus pensa de mim está sintetizado naquilo que as pessoas falam de mim. Se as pessoas falam que eu sou uma pessoa arrogante, e de fato às vezes eu sou, se as pessoas falam que eu sou um mentiroso, e às vezes eu sou, se as pessoas falam que eu sou um irresponsável, e às vezes eu sou, Deus vai olhar para você e vai dizer: ah lá, meu servo justo, fiel que vive na verdade. Deus falou isso de Jó, um homem reto, íntegro, sincero e temente a Deus. E aí, quando ele perde tudo, o que é que está se manifestando diante daquela grande perda? Um homem reto, sincero, íntegro e temente a Deus. No final do livro, no capítulo 42, Jó está sendo restituído. O que é que ele vai fazer em primeiro lugar? Ele ora a Deus, Deus estabelece a sua restauração, mas naquele momento o texto diz que Jó pede ajuda para os seus amigos. Então ali novamente nós estamos vendo a prova do testemunho de Deus. Jó sendo reto, sincero, íntegro e temente a Deus. Então o que se manifesta diante das pessoas é exatamente o que Deus fala de nós. Se você é uma pessoa íntegra, se você é uma pessoa verdadeira, se você é uma pessoa honesta, se as suas atitudes não são egoístas, você glorifica a Deus. Gálatas capítulo 5, verso 13 e 14 vai dizer: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne, antes, pelo amor, servi-vos uns aos outros, pois toda a lei se cumpre numa só palavra, a saber, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Quarto, encerrando, o meu amor deve ser intenso e sincero. Repita comigo: o meu amor deve ser intenso e sincero. Em outras palavras, sem máscara, sem hipocrisia. 1 Pedro capítulo 1, versículo 22: já que tendes purificado as vossas almas na obediência à verdade, que leva ao amor fraternal, não fingido, de coração amai-vos ardentemente uns aos outros. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 6 vai dizer assim: na pureza, na ciência, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo e no amor não fingido. 1 Pedro capítulo 4, verso 8 vai dizer:
tendo antes de tudo ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. O amor cobre uma multidão de pecados. Entender estes pontos e praticá-los é provar na minha vida um transbordar de Deus. E desta forma se torna impossível eu não atrair coisas boas ao longo da minha vida. Entender, João, esses pontos e vivê-los, é impossível não atrair coisas boas e Eda para a minha vida. É impossível. É impossível. Queremos ter um mês de janeiro abençoado? Queremos que as coisas aconteçam. O caminho da vitória é se tornar um referencial de fé e de amor. Você quer ser melhor? Ame mais. Amanda, ame mais. E amar mais as pessoas não é fazer o bem para o próximo. Amar mais as pessoas é cumprir com a palavra de Deus. Cuca é cumprir com a palavra de Deus. É cumprir com as ordenanças bíblicas. É obedecer em todas as coisas a palavra do Senhor. É obedecer a Cristo em tudo, em todo momento. É obedecer a Cristo em tudo, em todo momento. Janeiro quer ser melhor? Ame. Anne quer ter uma vida melhor? Anne, ame. Anne, ame. Ame. Janeiro vai ser melhor. Ame. Pastor, mas eu pensava que aqui a lição de hoje ia ser, se eu desse 7 pulinhos, andasse de costas, entrasse de marcha ré em casa, e abrisse e descesse do outro lado da porta, eu ia ter um mês melhor. Meu irmão, nós não chegamos a esse nível de pacto. Isso não faz parte da nossa aliança. Isso não faz parte da nossa aliança. Mas eu quero que você, nesse momento, ore um pouco ao Senhor. E nesse mês de janeiro, por favor, em nome de Jesus, entenda este princípio. Praticar a fé é se tornar um referencial de amor. Praticar a fé, Marileia, é tornar-se um referencial de amor. Você é um referencial de amor? Você é um referencial de amor? Oremos por isso. Peça ajuda a Deus para você se tornar uma pessoa mais amável. Peça ajuda a Deus para você se tornar uma pessoa mais flexível ao amor. Talvez o seu coração, tão endurecido pelas porradas da vida, você tenha se tornado rígido quanto a este sentimento. Ame pessoas. Ame pessoas como Cristo nos mandou amar. Que seu amor seja verdadeiro. As coisas vão acontecer na sua vida. A sua família vai ser melhor. A sua casa vai ser melhor. O seu casamento vai ser melhor. O seu noivado vai ser melhor. Ame. Em nome de Jesus. Senhor Deus,